Agora vamos estar no momento de edificação, momento da palavra de Deus com nosso irmão Elias. Boa tarde, irmãos. É uma alegria poder estar com vocês e compartilhar da palavra que o Senhor tem colocado no meu coração. É uma alegria poder ver, e eu escrevi aí no chat que, Reinaldo, você tem sido bênção ao longo da sua vida e que o Senhor continue a abençoá-lo. E dizer que, conforme eu escrevi aí, não sei se você viu, mas todo o resgate que o Senhor faz de um pecador das trevas, quando ele dá o seu testemunho, é impactante. Nós louvamos o nosso Deus pelo que ele fez na sua vida e pelo que ele tem feito, pelo que ele vai fazer ainda dentro da característica, da moldura que ele colocou em sua estrutura, na sua capacidade, no seu envolvimento. Tenho certeza que a firmeza que ele tem colocado no seu coração vai modificar muitas mentes. Tenho certeza disso também. Eu gostaria, antes de mais nada, orar mais uma vez para que Deus me use. E que não seja eu quem fale, mas que Deus fale através de mim e através daquilo que o Espírito Santo tem para colocar em minha boca. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar mais uma vez. Pai bendito, louvado seja o teu santo nome. Muito obrigado pelo que já pudemos receber desde o início desse culto até o presente momento. E agora que nós vamos tomar a tua palavra, mais uma vez, para poder abri-la, que o teu Espírito, ó Deus, apague o teu servo, que está agora falando, para que ele não fale de si mesmo, mas que o teu Espírito possa estar em cada coração, abrindo os ouvidos à tua voz, para que possa ser entendida a mensagem que o Senhor tem reservada para cada um, dentro da grandiosidade que é a tua palavra, no momento em que nós abrimos, sempre no mesmo texto. Que o Senhor possa estar falando, Senhor, aos nossos corações. No nome de Jesus é que nós lhe pedimos e te agradecemos. Amém. Queridos, eu gostaria de, antes de ler o texto que eu escolhi para essa meditação, eu gostaria de trazer um pensamento de um pastor norte-americano que me chamou muito a atenção. Esse pensamento ele foi compartilhado comigo nas redes sociais, e até acredito que alguns dos irmãos tenham visto também a respeito do que ele colocou lá. E ele colocou da seguinte forma, me chamou muito a atenção. Inclusive, o Reinaldo, no início do seu testemunho, ele mencionou, né, logo nos primórdios, quando as pessoas tinham a visão da igreja como ponto de salvação. E ele coloca da seguinte forma: muitos chegaram à igreja, mas nunca chegaram a Cristo. Me chamou muito a atenção esse pensamento e foi interessante, né? E levanta uma questão que certamente a todos que têm a certeza de que seus nomes estão escritos lá no livro da vida, olham para esse pensamento e chegam a dizer: eu não me incluo nisso, eu não me enquadro nesse pensamento, pois eu tenho plena convicção, né, de que eu vou estar na eternidade com Cristo. Porém, se a nós fosse dado reconhecer lá na glória as pessoas que lá chegarem, a gente provavelmente teria alguma surpresa. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que algumas pessoas que julgamos não terem condições de irem para lá, estarão. E as pessoas que nós julgamos com certeza estarem lá, possivelmente não estarão. Mas isso é só uma conjectura humana, a gente está só extrapolando um pouquinho aqui para ajudar-nos a compreender o que Deus tem reservado a nós enquanto aqui vivemos como, agora, igreja do Senhor.
E é baseado nisso que quero também crer que a história da formação da igreja teve seu início lá com o chamado de Abrão e Sara, chamados para serem os pais de uma nação que deveriam anunciar, através de tudo quanto Deus os ensinou na jornada deste povo, para que todas as nações tivessem esperança de que haveria de vir um Salvador e para resgatar aqueles que recebessem como seu único e suficiente Salvador. E isso é o que a gente percebe, está escrito lá em João capítulo 1, versículo 12, quando é dito o seguinte: mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, né? E aqui eu vou terminar essa pequena introdução dizendo que o que nós já sabemos. Eu não vou colocar coisa nova aqui, né? Isto é, a igreja somos nós, carne e osso. Nós, os que formamos, ou que fomos chamados para formar realmente o corpo de Cristo, para dar continuidade a essa missão de sermos bênção na vida das pessoas ao nosso lado. Nós que recebemos essa transformação. E uma delas foi agora, nós recebemos esse testemunho maravilhoso que o Reinaldo nos trouxe, né? Pois bem, então, vamos lá, né? Vamos ler o texto que eu tenho aqui separado para esse fim. E eu vou utilizar um texto, conforme eu disse na minha oração, que o irmão Cristiano nos trouxe em uma das nossas devocionais, trazendo uma lição maravilhosa da visão que devemos ter sobre a pessoa de Jesus Cristo. E nisto vemos a bondade do nosso Deus na releitura de um determinado texto, quando nós podemos extrair e enxergar outras lições, e é o que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Então, eu gostaria de meditar, e como um bom presbiteriano, né, em 3 aspectos dentro desse texto, aspectos de uma igreja vencedora. O texto é o de Mateus 16, versículos 13 a 19. E diz o seguinte, a palavra do Senhor, nesse texto: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que estás no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Até aí, acredito que é suficiente para que a gente possa fazer uma meditação daquilo que Deus tem reservado para nós nesse texto. E a primeira característica que eu gostaria de destacar nesse texto, e é indiscutivelmente uma questão que acredito que todos poderão concordar comigo, por isso eu falei que não é nada novo aquilo que eu vou falar. Não pode existir outra pessoa na frente de sua igreja para que ela seja vencedora que não seja Jesus Cristo. Então, o que Jesus Cristo tem
que ele tem que estar à frente da sua igreja para que realmente ela possa ser considerada uma igreja vencedora. E aí, se a gente visualizar, né, a confissão de Pedro aí, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, esta é uma convicção que todos nós temos que ter para que possamos realmente, juntos, nesse mesmo pensamento, nessa mesma confissão, não abrirmos mão de que quem comanda realmente as nossas vidas e quem dirige as nossas vidas é Jesus Cristo. Por que é primordial ter essa certeza? Vejam bem, porque ele é o único caminho, ele é a verdade, ou a única verdade, ele é a única luz, ele é o único pastor, ele é o cabeça que nos conduz à vida eterna e, portanto, ele é a vida. Então, sem ele, não podemos fazer absolutamente nada, diz a palavra lá em João 15, o versículo 5, a segunda parte do versículo. Sem ele, ou sem mim, ele dizendo, nada vocês podem fazer. E aí, então, a gente continua que ele é o início e é o fim de todas as coisas. Ele é o alfa e ele é o ômega. Isso quer dizer que ele conhece todas as coisas. Tudo passou pela sua mão. E tudo passa e tudo vai passar pelas suas mãos. Ele é a razão de estarmos aqui. Se nós estamos hoje reunidos aqui, confessando, louvando, glorificando, é porque ele realmente, através da sua misericórdia, nos concedeu essa graça de podermos nos reunir para juntos podermos estar lendo a sua palavra. Então, o texto é um dos textos que nos mostra isso, essa razão de estarmos aqui, é justamente o texto que fala que as misericórdias do Senhor são a razão de nós não sermos consumidos. Ele é o único meio de obtermos a eternidade. E aí outro texto mostra e evidencia isso. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, essa primeira característica que eu acredito que todos concordam comigo, que é indiscutível, de uma igreja vencedora, é Jesus Cristo. Então, se eu não tenho essa convicção, ou se eu tenho dúvidas de que Jesus Cristo é o Senhor da igreja, então nós já estamos derrotados, porque ele é quem opera em nós, ele é quem executa em nós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Então, uma igreja que está pautada neste fundamento é uma igreja que não tem medo do que possa acontecer ou as consequências de servi-lo. É uma igreja que preza pela justiça, pela verdade, que ama os outros mais do que a si mesmo, pois este foi o exemplo dado por Jesus Cristo à sua igreja. Uma igreja vencedora tem que ter como prioridade a Jesus Cristo em seu coração. Então, essa é a primeira característica que eu gostaria de deixar com os queridos aqui, de uma igreja vencedora. E se nós reconhecemos que nós somos essa igreja, mesmo temporariamente distanciados uns dos outros, mas reconhecendo que somos o corpo de Jesus Cristo e que cada membro, onde quer que ele esteja agora, e nós juntos aqui nessa tela, nos consideramos como igreja, e se temos isso como fundamento das nossas vidas, então nós somos uma igreja vencedora. Mas eu gostaria de colocar uma segunda característica de uma igreja vencedora, onde ela reconhece as lutas a serem enfrentadas.
No versículo 18, ele esboça essa característica, né, dessas lutas. O Senhor Jesus advertiu seus discípulos que eles enfrentariam muitas dificuldades por terem o nome de Jesus em seus lábios. Versículo 18, ele menciona o seguinte: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, ou seja, todas as adversidades, todas as intempéries, todas as ondas contrárias, todas as iniciativas do inimigo de tentar realmente prevalecer sobre a Igreja de Jesus Cristo, ela não teria, porque o fundamento é o que vem antes, é Jesus Cristo. É os versículos anteriores que evidencia a certeza de que Jesus Cristo veio, deu a sua vida, morreu por nós, ressuscitou para que nós pudéssemos sermos vitoriosos. O nosso inimigo, o diabo, ele vai tentar até o final e usará todos os meios que ele conhece para nos fazer desistir de seguirmos a Jesus Cristo. Mas se nós tivermos pautados e fundamentados nessa premissa de que ele não nos abandona, de que ele não nos deixará, de que ele estará conosco até o final, então nós temos essa convicção de que não importa as lutas que venhamos a passar, não importa as situações que venhamos a estar, mas teremos a convicção de que seremos vitoriosos. Temos que tomar cuidado, é lógico que temos que tomar cuidado com as armadilhas. E aí a palavra de Deus nos adverte com relação a esse tipo de coisa. Elas estão sendo armadas contra nós todo o tempo, ao longo da nossa jornada. A cada momento em que nós vivemos, o inimigo ele não quer que a gente prossiga, pois a única forma de enfrentarmos isso é conhecendo as Escrituras, é sendo alimentados pela ação do Espírito Santo. Ele sabe disso e ele quer realmente nos fazer distanciar, nos fazer perder tempo, para que nós não possamos, de forma nenhuma, estarmos em contato com essa palavra, que é que vai nos dar subsídio para podermos nos alimentar, nos fortalecer, nos abrir os olhos com relação a qualquer tipo de armadilha que possivelmente o inimigo possa estar armando contra nós. É ele quem nos abrirá os olhos para entendermos o que estamos lendo em sua palavra, quero dizer, o Espírito Santo. O Espírito Santo é que habita em nós e nos fará lembrar de tudo aquilo que Jesus Cristo nos ensinou. E uma das coisas que, desde a infância, eu tenho guardado em meu coração, e tenho certeza que muitos irmãos também conhecem de cor, é o Salmo 119, 105. Não é mesmo? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Se eu conheço isso, se eu conheço essa palavra, a palavra ela funciona como um farol à noite, me mostrando onde é que estão os obstáculos, para que eu não caia nelas. E aí, então, para não cairmos, um outro texto do Salmo 119, o versículo 11. Guardo no coração essas palavras para não pecar contra ti. E aí, essas coisas, elas acontecem na nossa vida quando os nossos olhos são abertos para que não venhamos a entristecer o coração do nosso Deus, né? Então, as lutas virão. Lá em João 16:33b, os irmãos podem conferir, elas virão. E lá diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. E não devemos, de forma alguma, confiarmos em nossa força, e sim na força que sabemos que vencerá. E a força que vencerá
ela está lá escrita lá em Efésios 6, de 10 a 20, texto também muito conhecido, que evidencia as armaduras de Deus para o cristão. Não é mesmo? Paulo ainda descreve, né, e ele sabia isso, sabia muito bem disto, quando diz: quando estou forte, estou fraco, mas quando estou fraco, é que estou forte. Todos nós conhecemos esse trocadilho. O que significa? Quando estou forte, eu confio em mim mesmo, mas quando eu estou fraco, eu reconheço que eu não sou nada e dependo do Senhor. Então, para que uma igreja possa ser vencedora, ela tem que manejar bem a palavra de Deus. Ela tem que saber realmente, ou tem que ter o conhecimento ali introduzido a nós, porque esta é a palavra de Deus. É através dela que nós ouvimos a voz do nosso Senhor. É através dela que ele nos adverte, que ele nos orienta, para que possamos enfrentar todas essas lutas que o inimigo arma, ou as armadilhas que ele arma a nós durante a nossa caminhada, né? Mas uma última característica de uma igreja vencedora está no fato de que ela reconhece a sua responsabilidade. Então, vejam bem, nós já vimos que a igreja ela tem que ter visão clara de quem comanda, quem é a cabeça, e nós somos o seu corpo. Então, Jesus Cristo é a peça fundamental, primordial para uma igreja vencedora. A igreja ela tem que reconhecer as suas lutas e, para vencer essas lutas, ela tem que saber manejar bem a palavra da verdade. E agora, uma terceira característica se encontra aí no versículo 19. O versículo 19 vai descrever essa responsabilidade. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Através de Pedro, o Senhor coloca aí claro para ele uma responsabilidade, onde ele teria que realmente se empenhar em fazer a transmissão da palavra, evidenciando a todos quem realmente era Jesus Cristo, mediante a sua confissão. Então, irmãos, nós temos que entender uma coisa. Nós somos forasteiros nesse mundo. Estamos aqui de passagem e que fomos chamados para sermos embaixadores ou representantes desse reino aqui. Somos missionários, chamados e vocacionados com esta responsabilidade de levar essas boas novas de paz, de esperança, da salvação que um dia nós recebemos e que deve ser anunciada a todos ao nosso redor, a todos que precisam ouvir, assim como nós temos visto esses belos testemunhos de que como foi que a palavra, como foi que Jesus Cristo chegou a esses corações. E a gente se lembra daquele último texto de Mateus, né? Capítulo 28, versículo 19, a segunda parte. Ide, já que nós temos já em mente que quem está ali direcionando, quem está comandando, quem está nos enviando é o próprio Jesus, e ele nos alertou: olha, vocês vão, mas vocês saibam que vão enfrentar lutas, mas tenham paz, tenham calma, porque eu vou deixar o Espírito Santo para que tudo aquilo que eu ensinei a vocês, ele vos lembrará, ele vos fará lembrar dessas palavras. E não tenham aflição nenhuma, porque ele vai colocar as palavras nos lábios de vocês. E aí é que entra esse ide. Então, agora vocês podem ir, né? A nós, Igreja de Jesus Cristo, nos foi dado esta incumbência de pregar o Evangelho, não aos anjos, até que os anjos
gostariam de poder fazer isso daí, mas a eles não foi dado essa obrigação, essa responsabilidade, não é mesmo? Também não foi dada somente aos pastores e nem aos missionários que saem ao campo afora, porque a nós que recebemos a palavra, a todos nós foi dado essa incumbência. Todos nós fomos chamados para que, de alguma forma, o nome de Jesus seja anunciado. Não importa se através de sinais, não importa através da escrita, não importa através dos nossos lábios, não importa através dos testemunhos. O importante é que nós não deixemos, de forma alguma, de falarmos daquilo que temos visto e ouvido. Isso é o que a gente percebe que aconteceu com o próprio Pedro e João, quando eles foram presos, onde, em Atos 4:20, ele dá essa declaração: não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Paulo também, Paulo é um outro exemplo, recomenda que saibamos manejar bem essa palavra, como eu já mencionei aqui, sem falar o texto, 2 Timóteo 2:15. Ele pede para que nós saibamos manejar bem essa palavra, né? E fala por quê. No capítulo 3, de 16 a 17, fala que é para que a gente possa realmente resistir esses dardos inflamados, essas coisas que vêm sobre nós, essas armadilhas que o inimigo arma a nosso respeito, não é mesmo? E aí, no Cântico de Moisés, eu achei interessante, né, lendo lá em Deuteronômio 32, de 1 a 4, ele também evidencia isso, evidencia as características de uma igreja, né, vencedora. Então, nós queremos ser uma igreja vencedora? E aí, quando eu falo nós queremos, é porque somos parte do corpo, onde o cabeça é Jesus Cristo, que nós já mencionamos aqui, que ele é quem vai à frente. Queremos, então, ser uma igreja vencedora? Então, deixemos, de fato, Jesus Cristo ser o nosso Senhor, o nosso Salvador. Reconheçamos que teremos lutas para proclamarmos essas verdades, mas teremos vitórias se nós soubermos manejar bem a palavra da verdade. E reconheçamos nossa responsabilidade para proclamar essas verdades, dizendo que Jesus Cristo é o único Senhor, é o único Salvador, é o único a quem realmente nós devemos agradecer por todas as coisas que ele tem feito por nós. E que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça e que possamos estarmos sempre juntos nessa caminhada, sempre exercitando essas coisas que nós evidenciamos. Amém? Amém. Obrigado, irmão Elias. Ângelo, agora para invocar a bênção. E assim finalizamos. E os avisos no final. Meus irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo seja convosco. Seja com toda a igreja do Senhor Jesus Cristo, hoje e para todos sempre. Amém.